O sol poente de Lisboa tingia o Tejo de um vermelho apaixonado, como se o rio soubesse dos segredos que as águas carregam. Marta Correia, com o uniforme impecável da Polícia de Segurança Pública colado ao corpo como uma segunda pele, parou abruptamente no cais das colunas. O ar salgado misturava-se ao perfume de pastéis de nata das confeitarias próximas, mas nada disso importava agora. Seu coração batia como o repique dos sinos da Sé de Lisboa em dia de procissão. Não, Sofia. Não faça isso, gritou ela, a voz ecoando contra as pedras antigas, enquanto via a silhueta da mulher que amava escalar a grade enferrujada da Ponte 25 de Abril, o vento atlântico agitando seu vestido leve como as velas de um barco de pesca do Algarve. Sofia Mendes, com os cabelos pretos soltos como as ondas do oceano que lambem as praias de Cascais, virou-se devagar. Seus olhos, escuros como o vinho do Douro, estavam cheios de lágrimas que não caíam, não ainda. É o fim, Marta. Você escolheu o dever. Eu sou só uma sombra no seu mundo de insígnias e juramentos. A multidão de turistas, com suas câmaras penduradas como medalhas de férias, parou para assistir, murmurando em línguas estrangeiras, mas para Marta, o mundo inteiro se resumia àquela ponte. Àquela mulher, àquela escolha impossível. Marta era herdeira de uma fortuna construída no Império do Vinho do Porto, neta de um enólogo que transformara vinhas em legados. Aos 35 anos, capitã da PSP, ela navegava entre salas de interrogatório e salões de baile em palácios do Chiado. Rica, sim, mas prisioneira de um nome que exigia honra acima de tudo. Sofia, 32 anos, era o oposto, uma pintora de rua que capturava as almas de Lisboa nas suas telas, os azulejos rachados da Alfama, os fados sussurrados em tabernas enfumaçadas, as mulheres que dançavam o rancho folclórico com saias rodadas e olhares desafiadores. Elas se conheceram num festival de fado em Alfama, onde Sofia pintava murais vivos e Marta, de folga, bebia Jaime com limão enquanto ouvia Amália Rodrigues ecoar na noite. Aquele primeiro olhar foi como o estrondo de um petardos na festa de São João, inevitável e incendiário. Marta, sempre tão composta, sentiu o chão de calçada portuguesa tremer sob os saltos. Sofia, com um pincel entre os dentes e tinta nas mãos, sorriu como se soubesse que o destino tecera as suas vidas com linhas de linho do Minho. Mas o amor, em Portugal, é como o bacalhau, seco por fora, mas cheio de camadas que desmancham na boca. Elas se amaram em segredo, passeios noturnos pelo bairro Alto, onde as luzes de neon piscam como confissões, piqueniques em Belém com vistas para o Mosteiro dos Jerónimos, noites em que Sofia traçava mapas de constelações no corpo de Marta com os dedos. Sussurrando versos de Fernando Pessoa sobre o mar interior da alma. Agora, na ponte, o passado colidia com o presente. Marta havia sido chamada para uma operação delicada, infiltrar uma rede de contrabando de arte nas galerias do Chiado, um mundo que roçava os círculos de Sofia. Eu tenho que ir, amor. É o meu dever, dissera Marta semanas antes, em sua vila em Sintra, cercada de névoas que escondiam castelos de contos de fadas. Sofia, ferida, descobrira que a operação envolvia vigiar artistas como ela, suspeitas de lavagem de dinheiro através de quadros falsos. Você me espiona? Nosso amor é uma investigação? Abriga fora como uma tourada em Salvaterra, furiosa, sangrenta, com capas vermelhas de ciúme e bandarilhas de desconfiança. Marta correu, os sapatos ecoando como tiros. Pare. Eu renuncio a tudo se for preciso. As palavras saíram roucas, carregadas do peso de gerações. A multidão crescia, telemóveis erguidos como espadas. Um homem idoso, com boina de pescador, murmurou: "Deixa-a ir, rapariga. O amor é o único dever que não trai." Sofia hesitou, o vento carregando o cheiro de sardinha assada das ruas abaixo. Seus pés escorregaram na grade úmida e, por um instante, o Tejo pareceu engoli-la. Marta saltou a barreira, agarrando o pulso de Sofia com a força de quem prende criminosos, mas com a ternura de quem segura um sonho. Elas caíram juntas no chão frio da ponte, corpos entrelaçados, respirações misturadas como uísque com café em manhãs de ressaca emocional. Eu te amo mais que a insígnia, mais que o nome Correia, sussurrou Marta, as lágrimas finalmente libertas, traçando rios no rosto bronzeado. Sofia, tremendo, enterrou o rosto no pescoço dela. Então prove.
Escolha-me. A notícia explodiu como fogo de artifício na queima das fitas. Capitã Marta Correia abandona operação por amor lésbico na ponte 25 de Abril. Jornais como o Público e o Correio da Manhã estampavam fotos granuladas, capturadas por transeuntes. Nas redes sociais, o hashtag Amor sobre dever viralizava, misturando memes com poemas de Sofia de Mel Brainer. Mas nem tudo era apoio. O superior de Marta, o comissário Almeida, um homem de bigode grisalho e convicções do século passado, convocou-a para uma reunião no quartel-general em Moscavide. Você envergonhou a corporação Correia. Priorizar uma devassidão sobre o país? Isso é traição. Marta, ainda com o cheiro de Sofia na pele, ergueu o queixo. Traição é viver sem verdade, senhor. Portugal ensinou-me que o coração é o verdadeiro escudo. Almeida bufou, mas seus olhos traíam dúvida. Ele, que perdera a esposa para o mar em pescas antigas, sabia do preço das escolhas. Enquanto isso, Sofia, de volta ao seu estúdio em Lisboa Factory, pintava furiosamente um mural de duas silhuetas contra o Tejo, uma de uniforme, outra de pincel, unidas por fios de luz. Amigas da cena queer de Lisboa, cantoras de fado lésbico, ativistas do orgulho no Terreiro do Paço, inundavam o espaço com mensagens. Você é a nossa heroína, dizia uma nota colada numa garrafa de vinho verde. Mas o conflito fervia, a operação prosseguia sem Marta e rumores de retaliação pairavam como névoa matinal no Douro. Naquela noite, em uma tasca escondida no Bairro Alto, Marta e Sofia se reencontraram. O fado tocava baixo, uma voz rouca cantando de saudades impossíveis. Elas brindaram com copos de aguardente, mãos trêmulas sob a mesa. E agora? Perguntou Sofia, os olhos brilhando como azulejos sob sol. Marta sorriu pela primeira vez em dias, um sorriso que iluminava como o sol de Évora. Agora construímos nosso próprio Portugal. Juntas. Mas o destino, como as marés do Atlântico, não perdoa facilmente. Dias depois, uma carta selada chegou à vila de Marta, uma denúncia anónima, alegando que Sofia estava envolvida na rede de contrabando, não como vítima, mas como cúmplice. A mão de Marta tremeu ao ler. Traição? Ou armadilha? O oco do amor se transformava em laço de dúvida e Lisboa, com suas 7 colinas, parecia inclinar-se para engoli-las. A carta caíra na caixa de correio da vila como uma folha seca de sobreiro, mas carregava o veneno de uma víbora do Alentejo. Marta releu as linhas manuscritas à luz trêmula de uma lamparina de azeite, herança de avós que contavam histórias de mouros e cristãos em noites de luar. Sofia Mendes, falsificadora de arte para lavagem de fundos. Prove sua lealdade ou perca tudo. O selo era oficial, mas o tom, pessoal, como se um fantasma do passado de Marta sussurrasse acusações. Ela dirigiu pela Marginal até ao estúdio de Sofia em Alcântara, o carro cortando a noite como uma faca em pão de milho. O Tejo refletia as luzes da Ponte Vasco da Gama, um colar de diamantes falsos sobre o pescoço escuro da cidade. Chegando, encontrou Sofia dormindo entre telas inacabadas, o corpo curvado como uma guitarra fada abandonada. Marta hesitou na porta, o uniforme desabotoado revelando a vulnerabilidade de uma mulher que, pela primeira vez, sentia o peso da riqueza como algemas. Despertando, Sofia piscou, confusa. Marta? O que houve? Pareces um fantasma da Ópera do Porto. Elas se abraçaram, o cheiro de terbentina misturando sal de lavanda do perfume de Marta. Contou-lhe da carta, as palavras saindo como confissões num confessionário de Mafra. Sofia empalideceu, os olhos arregalados como os de uma criança apanhada em mentiras durante a Páscoa. Eu? Contrabando? Isso é loucura. Eu pinto para viver, não para roubar almas. Mas as provas listadas na carta batiam, uma exposição recente em Belém onde quadros de Sofia foram vendidos a preços inflacionados, contatos com galeristas do Chiado sob investigação. Marta sentiu o chão afundar, como as areias movediças das praias da Troia. Eu confio em ti, Sofia. Mas o dever. Ele me arrasta de volta.
Elas choraram juntas, lágrimas salgadas como mar de Sagres, onde exploradores outrora sonhavam com mundos novos. Naquela noite, fizeram amor com a delicadeza de quem reconstrói um azulejo quebrado, toques suaves, sussurros de promessas, o corpo de Sofia como uma tela em branco para Marta pintar esperanças. Ao amanhecer, Marta confrontou o comissário Almeida no quartel. O escritório cheirava a café forte e cigarros proibidos, paredes forradas de mapas de Portugal como veias de um corpo ferido. Quem enviou isso? Exigiu ela, agitando a carta. Almeida, com olhos de touro cansado, suspirou. Anónima, mas credível. Sua companheira pode ser o elo fraco. Renuncie ao caso ou investigue a você mesma. Escolha, Correia. O conflito rasgava Marta por dentro, como o som de uma viola mal afinada num concerto de fado. Ela era a guardiã da lei, criada em salões onde o vinho do Porto fluía como sangue nobre, mas Sofia era sua âncora, a mulher que ensinara a dançar o vira no meio da rua durante o carnaval de Torres Vedras, rindo de olhares curiosos. Eu não posso traí-la, murmurou para si mesma, saindo para as ruas de Lisboa, onde o elétrico 28 rangia colinas acima, carregando turistas e segredos. Enquanto isso, a controvérsia crescia como erva daninha no jardim de Belmonte. Manifestações espontâneas eclodiram no Rossio, mulheres com bandeiras arco-íris e cartazes Amor não é crime, cantando hinos de liberdade ao som de concertinas. Ativistas queer, inspiradas pela história de Marta Sofia, organizaram um fado pela igualdade na Praça do Comércio, vozes roucas e quando versos de saudade lésbica. Sofia, sentindo o cerco fechar, mergulhou na pintura. Seu novo mural no Lisboa Factory retratava Marta como uma saínte de azulejos, com a insígnia em forma de coração partido, rodeada de vinhas do Douro que se entrelaçavam com pincéis. Mas a dúvida corroía, e se a carta fosse verdade? Anos antes, desesperada por dinheiro após a morte do pai pescador em Setúbal, Sofia aceitara um trabalho sombrio, falsificar um quadro para um galerista duvidoso. Fora um erro de juventude, pago com noites insones e orações à Nossa Senhora da Rocha. Eu confessei a mim mesma, pensou ela, mas Marta merece saber. O reencontro veio numa tarde chuvosa, no Jardim da Estrela, onde jacarandás roxos caíam como confetes de um casamento adiado. Marta chegou de guarda-chuva na mão, uniforme trocado por um casaco de lã do Minho. Eu investiguei. Há vestígios, Sofia. Diga-me a verdade. Sofia, sentada num banco de ferro forjado, contou tudo, o quadro falso, o arrependimento, a promessa de nunca mais. Eu era uma rapariga perdida no nevoeiro de Cabo da Roca. Você me encontrou. Marta sentiu o mundo girar como o carrossel de uma feira em Évora. Raiva, alívio, amor, emoções portuguesas puras, como o caldo verde fervendo em panela de barro. Por que não me disse? Eu teria ajudado. Sofia tocou seu rosto. Medo de perder-te. Como agora? Elas se beijaram sob a chuva, um beijo que selava feridas, mas o som de sirenes ao longe anunciava o próximo ato. A PSP batia à porta do estúdio de Sofia. Almeida, pressionado pela mídia, ordenara a prisão. Marta, dividida, correu para interceder. Ela é inocente agora. Foi um erro passado. Mas as algemas brilhavam frias como o aço de espadas medievais em museus de Tomar. Sofia foi levada, olhos fixos em Marta, lute por nós. A controvérsia atingia o pico, protestos bloquearam o terreiro do Paço, com faixas de justiça para o amor português. Marta, sozinha na vila, ouviu o fado no rádio, uma melodia de perda que ecoava sua alma. As celas da esquadra de Alvalade fediam a desinfeto e desespero, um cheiro que se agarrava à alma como teias de aranha em cavos de vinho do Dão. Sofia, algemada a uma cadeira de metal, olhava para o teto rachado, imaginando azulejos pintados com cenas de amores proibidos, como os de D. Inês de Castro, cujos olhos pediam justiça do além. Eu sou inocente, repetia para o detetive de plantão, um jovem de bigode fino e sotaque madeirense, que folheava papéis com indiferença. Inocente até prova em contrário, respondeu ele, e quando leis que pareciam escritas em pedra de Óbidos. Fora, Lisboa fervia como uma panela de cataplana no fogo alto.
O caso de Marta e Sofia dominava as manchetes. Escândalo na PSP, amor lésbico derruba operação milionária? O Diário de Notícias publicava editoriais inflamados, uns condenando a fraqueza moral de Marta, outros celebrando-a como ícone da nova Portugal, pós-Salazar, pós-Tabus, onde o casamento igual era lei desde 2010, mas o coração ainda lutava contra preconceitos velados. Nas ruas do Chiado, livrarias vendiam mais cópias de Mensagem de Pessoa, com passagens sublinhadas sobre o amor como um mar sem fim. Marta, expulsa temporariamente da força, dirigiu para Sintra as curvas da serra como veias pulsantes de segredos. Na vila, cercada de retratos de antepassados, enólogos de barbas brancas, esposas de olhares severos, ela abriu um cofre antigo. Dentro, não ouro, mas documentos, provas de corrupção na própria operação, incluindo o galerista que chantageara Sofia anos antes. Eu sabia que havia podridão, murmurou, os dedos traçando o brasão familiar, um escudo com uvas e chaves, símbolo de riqueza e prisão. Ela contatou aliados improváveis, sua tia-avó, Dona Isabel, uma viúva excêntrica de 78 anos que vivia em uma quinta no Alentejo, criando cabras e escrevendo memórias sobre amores lésbicos na ditadura. Menina, o amor é como o azeite, novo ou velho, unge a alma. Lute, aconselhou pelo telefone, voz rouca de anos fumando cigarros de palha. Inspirada, Marta infiltrou-se na rede sozinha, vestida de civil, jeans e blusa de linho, como uma turista comum. No Chiado, entre galerias com cheiro de verniz e ambição, ela confrontou o galerista, um homem magro de fato italiano, olhos como azeitonas pretas. Você armou isso para Sofia, não foi? Para me desestabilizar. O homem riu, um som seco como folhas de outono em Coimbra. Capitã Correia, ou ex-capitã. Seu amorzinho é útil, distraiu a operação. Agora, junte-se a nós, ou ela apodrece na cela. Marta sentiu o sangue ferver como vinho em fermentação. Com um movimento treinado, desarmou, algemando a perna de uma mesa de exposição. O dever que eu escolho é o da verdade. A prisão do galerista explodiu a rede, falsificadores do Porto ao Algarve, lavagem através de arte que parodiava mestres como Vieira da Silva. Sofia foi libertada ao entardecer, o sol dourado banhando a saída da esquadra como uma bênção de Fátima. Marta esperava num táxi antigo, o motor ronronando como um gato de rua. Elas se abraçaram no banco de trás, um motorista, um lisboeta de coração mole, fingindo não ver, mas piscando no retrovisor. Para casa, senhoras. E que Deus abençoe esse amor. Mas a vitória era amarga. Almeida, forçada a reintegrar Marta, fê-lo com uma advertência. Você salvou o caso, mas perdeu a promoção. E sua reputação. Bem, Portugal perdoa, mas não esquece. Marta assentiu, o orgulho inchado como pão de Alentejo. A reputação é como o fado, canta de dores passadas, mas vive no presente. Sofia e Marta fugiram para a dor por uns dias, alugando uma casa em barca fluvial, onde o rio serpenteava entre vinhas em socalcos, terraços esculpidos pela paciência humana. Ali, sem insígnias ou pincéis, elas colheram uvas, mãos sujas de sumo púrpura, rindo como raparigas em festas de vindima. À noite, sob estrelas que pareciam olhos de deuses antigos, Sofia confidenciou: eu traí o passado, mas não o futuro. Com você, sou inteira. Marta, beijando sua testa, respondeu: e eu, rica em nada senão em ti. De volta a Lisboa, o apoio crescia. Uma petição online reunia 50.000 assinaturas por reforma na PSP, amor antes de tudo. Mulheres de todo o país enviavam cartas, de professoras de Évora, pescadoras de Nazaré, enólogas do Dão, contando histórias de amores escondidos, agora libertos pelo exemplo de Marta. Num evento no Museu do Fado, Sofia expôs um quadro dedicado, Duas Almas no Tejo, óleo sobre tela com tons de azul e ouro, capturando o abraço na ponte. Porém, o conflito interno de Marta persistia. Sua família, os Correia, convocou uma reunião na adega ancestral no Porto. O pai, um patriarca de 70 anos com mãos calejadas de podas, disse: filha, o nome pesa. Casar com um homem, herdar. Isso é tradição.
Marta, com Sofia ao lado via videochamada, rebateu: tradição é evoluir, pai. Como o vinho que melhora com o tempo. O silêncio que se seguiu foi como o intervalo entre versos de um fado, tenso, mas prometendo resolução. Enquanto isso, uma nova ameaça surgia. Um leak na mídia revelava detalhes íntimos do relacionamento delas, fotos roubadas de piqueniques em Cascais. A controvérsia virava escândalo pessoal, com trolls online cuspindo veneno. Sofia, ferida, questionou: vale a pena? Somos trufãs agora. Marta, olhos flamejantes, jurou: vamos transformar isso em hino. O leak veio como um trovão de verão no interior do Minho, repentino, ensopando tudo em lama. Fotos granuladas de Marta e Sofia em Cascais, abraçadas na areia dourada com o Atlântico lambendo os pés, circulavam em fóruns obscuros e jornais sensacionalistas. A capitã e a artista, segredos expostos, berrava a capa de uma revista de escândalos, com setas vermelhas apontando para toques inapropriados. Lisboa, cidade de sussurros, agora gritava em megafones digitais. Marta, no escritório improvisado na Vila de Sintra, esmigalhou o telemóvel contra a parede, o estalo e quando como um tiro em sala vazia. Como ousam, rosnou, o rosto corado como maçãs de alcobaça. Sofia, ao lado, tocou seu ombro com dedos trêmulos, manchados de tinta fresca de um esboço apressado. Eles roubam o que é nosso para vender cliques. Mas nós somos mais que imagens. Ainda assim, o dano estava feito. Chamadas de família, olhares de vizinhos na rua estreita de Sintra, onde névoas escondem amores de rainhas antigas. A reação de apoio veio em ondas, como marés altas em Aveiro. Grupos quer de todo Portugal mobilizaram-se. Um flash mob no Marquês de Pombal, com dançarinas em saias de chita girando ao som de morna cabo-verdiana misturada a fado, bandeiras arco-íris tremulando como velas em regata. Marta e Sofia, nosso orgulho, coreografavam. Celebridades juntaram-se. Uma cantora de fado de Coimbra gravou uma versão lésbica de Estranha Forma de Vida, doando lucros para abrigos LGBTQ+. Até o Presidente da República tuitou vagamente: Portugal é terra de liberdades. Apoiemos o amor em todas as formas. Mas o conflito pessoal escalava. O pai de Marta, Dom Afonso Correia, chegou à vila sem aviso, o carro de luxo rangendo na gravilha como dentes cerrados. Alto, com postura de quem comandou vindimas por décadas, ele entrou na sala de estar, onde tapeçarias alentejanas teciam cenas pastoris. Isto acaba aqui, Marta. O nome Correia não suporta escândalos. Case-se com o filho dos Silva, ele tem vinhas no Douro que complementam as nossas. Sofia, presente por acidente, encolheu-se no sofá, sentindo-se como uma intrusa num baile de máscaras do século XVIII. Marta ergueu-se, voz firme como granito de pedras salgadas. Pai, o escândalo é o silêncio. Eu amo Sofia. Ela é minha herdeira, não vinhas ou alianças. Dom Afonso olhou para Sofia com desdém velado, como se ela fosse uma erva daninha no jardim impecável. Uma pintora? De rua? Isso é amor ou fantasia de rapariga? Sofia, engolindo lágrimas, interveio: Senhor, o amor é como a arte, não se mede em ouro, mas em verdades pintadas. O ar crepitou e Dom Afonso saiu batendo a porta, deixando um silêncio que Sofia quebrou com um abraço. Eu não quero ser motivo da tua dor familiar. Marta, chorando pela primeira vez na frente de alguém além de Sofia, confessou: tu és o motivo da minha força. Mas o dever à família. Ele puxa como correntes do Tejo. Elas passaram a noite caminhando pelos jardins de Sintra, onde palmeiras sussurram segredos a estátuas de deuses pagãos. Sob o luar que prateava o Palácio da Pena, prometeram enfrentar o vendaval juntas, um pacto selado com um beijo que sabia madressilvas e maresia. No dia seguinte, Marta tomou a iniciativa ousada, uma conferência de imprensa no Hotel Ritz, no Chiado, salão de lustres que outrora hospedara reis. Vestida num tailor azul marinho, com Sofia ao lado em vestido de algodão florido, ela enfrentou repórteres como uma tourada na arena de Moita. Sim, eu priorizei o amor sobre o dever. E faria de novo. Portugal, terra de fados e revoluções, deve celebrar todos os amores, não julgá-los.
Flash explodiram como fogos de artifício em Cascais. A resposta foi um tsunami de solidariedade. Doações fluíram para uma fundação que Marta e Sofia criaram, Amor e Justiça, financiando arte care e reformas policiais. Mulheres de vilas remotas, como as de Monsanto, a aldeia mais portuguesa, enviavam bordados com corações entrelaçados. Mas a traição veio de onde menos esperavam. Uma colega de Marta na PSP, Inês, invejosa da promoção perdida, vazara as fotos por vingança. Confrontada, Inês chorou no interrogatório. Eu queria ser como você, forte, amada. Mas o ciúme. Ele corrói como sal no vinho. Marta, em vez de punir, ofereceu perdão. Ciúme é humano, Inês. Aprende com ele. A gesto humanitário viralizou, transformando Inês em aliada. Enquanto isso, Sofia expunha em Porto uma série de quadros-retratos de resistência inspirados em mulheres portuguesas, de Safira, a judia medieval, a contemporâneas quer. Vendas esgotaram, financiando viagens delas pelo país, espalhando mensagens em festas de São Martinho, onde castanhas quentes simbolizam corações aquecidos. O clímax aproximava-se, porém, com a audiência disciplinar de Marta na PSP. Almeida, pressionado por protestos, presidia. Você traiu o dever, Correia. Marta, com Sofia na galeria pública, rebateu, não trai. Expandiu. O dever inclui proteger corações, não só leis. O verdito pendia como uma espada de D. Sebastião, demissão ou redenção? A sala de audiências da PSP em Moscavide era um mausoléu de burocracia, paredes bege como pão sem fermento, bandeiras nacionais dobradas em ângulos precisos, o ar-condicionado zumbindo como abelhas num apiário alentejano. Marta sentou-se na cadeira de réu, as mãos cruzadas sobre o colo, unhas pintadas de vermelho discreto, uma concessão a Sofia, que insistira, mostra a tua paixão, mesmo aqui. A galeria rangia com apoiadores, ativistas com pins arco-íris, familiares de Sofia de Nazaré até Dona Isabel, a tia-avó. Com um chale de lã e olhos de falcão. Almeida iniciou, voz grave como sino de igreja em funeral. Capitã Correia, suas ações na Ponte 25 de Abril e subsequentes comprometeram a operação, expondo a corporação a ridículo. Tem defesa? Marta ergueu o olhar, direto como flecha de arco madeirense. Senhor Comissário, o ridículo é prender o amor. Eu salvei a operação ao expor o verdadeiro traidor, o galerista. E ganhei um Portugal mais justo. Murmúrios na galeria, um jovem oficial piscou apoio. Testemunhas desfilaram, o detetive madeirense elogiou a inteligência de Marta, Inês, redimida, confessou sua traição e defendeu a capitã. Ela me ensinou perdão. Isso é dever. Sofia testemunhou por último, voz suave mas firme como ondas em ericeira. Marta me salvou não com algemas, mas com o coração. Nosso amor reflete os valores portugueses, saudade, resiliência, humanidade. Lágrimas escorreram, Almeida limpou a garganta, desconfortável. O verdito veio ao pôr do sol, tingindo janelas de laranja como vindimas no Douro. Advertência formal. Mas promoção suspensa por 1 ano. E bem-vinda de volta, Correia. A galeria explodiu em aplausos, abraços, confetes improvisados de guardanapos rasgados. Marta e Sofia saíram de mãos dadas, o Tejo brilhando ao fundo como um espelho de vitórias. Mas o verdadeiro CAO guardava em família. Dom Afonso, suavizado por cartas de apoio e uma visita de Dona Isabel, convidou-as à adega no Porto. O ar cheirava a carvalho e fermento, barris alinhados como soldados em revista. Eu errei, filha, admitiu ele, oferecendo taças de vinho tinto. O amor não é inimigo da tradição, é sua evolução. Bem-vinda, Sofia. Elas brindaram, o líquido Rubisland Paz, com Sofia prometendo pintar um rótulo para a safra, vinhas entrelaçadas em forma de corações. A controvérsia transformara-se em movimento. Amor e Justiça crescia, com capítulos em Faro e Braga, financiando workshops de arte para jovens quer e treinamentos policiais em sensibilidade.
Marta, de volta ao dever, liderava com empatia investigações que priorizavam vítimas, não só culpados. Sofia abriu uma galeria em Lisboa, Telas do Tejo, expondo artistas marginalizadas, com murais celebrando casais como elas. Uma noite, em Évora, durante a feira de setembro, com ranchos folclóricos dançando ao som de tambores, veio a traição final, não de fora, mas interna. Marta descobriu um dossiê antigo. Sua própria mãe, falecida jovem, tivera um amor lésbico escondido, forçada a casar por pressão familiar. Por que não me disse? Sussurrou Marta para o retrato da mãe, numa capela particular da vila. Sofia, ao lado, abraçou-a, porque o silêncio era a prisão dela. Nós quebramos as correntes. Um momento de vulnerabilidade aprofundou seu laço. Elas viajaram ao Algarve, alugando uma casa em Lagos, onde falésias vermelhas guardam memórias de navegadores. Passeios de barco pelas grutas, mãos unidas contra o spray salgado, jantares de cataplana com mariscos frescos, conversas sobre o futuro, a adoção, talvez, ou uma vida em dupla de vinhas e telas. Tu és minha Portugal inteira, disse Sofia, traçando constelações na areia. De volta, o apoio culminava num gala no Coliseu dos Recreios, Noite do Amor Português. Fado lésbico, vinhos, doações, discursos de Marta. Priorizar o amor não é fraqueza, é a força que move montanhas ou pontes. A multidão ovacionou e no palco, elas dançaram um lento ao som de violas, corpos sincronizados como ondas em harmonia. O gala no Coliseu era um tapete de estrelas caídas, lustres de cristal piscando como olhos de Lisboa noturna, mesas cobertas de damasco com centros de flores de laranjeira do Algarve, o ar perfumado de pastéis de bacalhau e vinho espumante de bairrada. Marta, num vestido azul safira que ecoava o Tejo, subiu ao palco com Sofia, cuja saia rodopiava como as de bailarinas em festas de Orém. Obrigada por nos ensinarem que o amor, como Portugal, renasce das cinzas, disse Marta, voz embargada. Aplausos ribombaram, misturando-se a violas que choravam alegrias. Nos meses seguintes, a vida tecia-se em tapeçaria serena. Marta equilibrava insígnias com noites de fado caseiro, cozinhando bacalhau à brás enquanto Sofia pintava nos abstratos formas femininas entrelaçadas, inspiradas em estátuas de deusas em museus de Setúbal. A Fundação Amor e Justiça florescera. Uma jovem de Viseu, inspirada, saía do armário. Uma polícia de Faro liderava treinamentos inclusivos. Até Dom Afonso visitava, trazendo caixas de vinho e histórias de juventude, admitindo: eu invejava a tua coragem, filha. Mas o humanismo da história residia nas pequenas traições curadas. Uma tarde em Belém, sob os arcos manuelinos, Marta confessou a Sofia um segredo: eu quase desisti na ponte. O dever me paralisava. Sofia sorriu, olhos como oliveiras centenárias. E eu quase pulei. Mas o amor é o sal que salva o naufrágio. Elas riram, comprando pastéis quentes, o açúcar derretendo na língua como promessas doces. O fim veio suave, como o outono no Douro, folhas douradas caindo em rios calmos. Marta recusou a promoção final, optando por um cargo consultivo. Para ter tempo para nós, explicou a Almeida que, aposentado, admitiu: você me ensinou, Correia. O dever tem coração. Sofia e Marta compraram uma casa em Cascais, varanda com vista para o mar onde surfistas dançam ondas como amores livres. Ali adotaram um cão resgatado, um podengo misto, símbolo de lealdade portuguesa, e plantaram uma vinha pequena, uvas que um dia seriam vinho de sua safra. Anos depois, num festival de fado em Alfama, onde tudo começara, elas sentaram-se numa mesa de tasca, velas tremulando. Uma cantora nova, com voz de melancolia fresca, entoou uma canção dedicada, Marta e Sofia, pontes de amor sobre o Tejo. Elas brindaram, copos tilintando como sinos de ano novo. Ao dever que escolhemos, disse Marta. Ao amor que nos escolheu, completou Sofia. Portugal, com suas colinas e saudades, testemunhava, em terra de exploradores, o maior mapa é o do coração. E assim a controvérsia virara lenda não de escândalo, mas de triunfo humanitário, onde priorizar o amor não destrói deveres, mas os eleva a alturas de castelos em nuvens.